Olá, Isa. Bem-vinda. Olá, gente. Nossa convidada já está online. Olá, Maraísa. Deixa eu chamar você para vir para cá. Boa noite. Gente, a temática de hoje ela é muito interessante, porque ela traz a questão das linguagens e formas de comunicação nos relacionamentos, né? E aí, Maraísa, ela vem falar exatamente sobre a questão de usar essas linguagens, essa comunicação voltada para o relacionamento com o cliente, né, na área de vendas. E aí é interessante que a gente entenda, né, também que são... Aqui, deixa eu ver. Que são... Deixa eu convidar de novo. Que são métodos, né? São formas que nós podemos nos apropriar. E ela. Boa noite, Maraísa. Boa noite, tudo bom? Que satisfação tê-la aqui nessa noite com a gente. Gratidão, viu? Gratidão pelo convite e, tipo, estou muito grata mesmo. Espero contribuir, né, na vida desse pessoal aí que está nos dando a honra. Maraísa, eu estava até, inclusive, falando, né, que você já vai trazer a questão das linguagens e da comunicação voltada para o relacionamento com o cliente, né? Porque eu tenho falado muito aqui, realmente é o meu foco, o meu propósito é trazer as linguagens e a comunicação dentro dos relacionamentos amorosos e afetivos. E aí eu estava até levantando a bandeira aqui, o quanto é importante a gente entender que a gente pode se apropriar do conhecimento para utilizar em outras áreas da nossa vida, né? Então, eu vou pedir, né, que antes da gente entrar propriamente na temática, que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho, né, da sua forma de levar esse conteúdo para o seu dia a dia e no dia a dia das pessoas que você acompanha, né, que você conhece. Gente, como a voz dela é doce, né? Chega a trazer aquela calma. Ai, que maravilha, maravilha. Gente, eu sou Maraísa Oliveira, eu sou mentora em vendas relacionais, né? O que é venda relacional? Vai muito além do vender, né? Da troca de um produto, um serviço por um dinheiro, por um... Venda relacional é realmente você se relacionar com o cliente. E você só consegue ter essa relação, né? Essa entrega, essa troca de sentimento com o cliente quando há amor. Então, uma das coisas, não é à toa que eu amo aquele livro, Cinco Linguagens de Amor, porque tem que haver amor, né? E quando você coloca o amor na venda, ela flui muito mais naturalmente. Tá? Ela flui muito naturalmente e ela te gera recorrência, indicação e network. A venda tradicional, ela não gera esse tipo de resultado. Já a venda que é feita na linguagem certa do cliente, né, que você consegue ter aquela comunicação assertiva, que você consegue realmente fazer um relacionamento, ela te gera recorrência, indicação e network. Então, esse é o meu papel. Hoje eu ensino pessoas, hoje eu mentorio pessoas que querem se desenvolver, né, nessa parte de venda relacional. Deixa eu limpar minha câmera aqui, que o meu assessor está dizendo que está sujo. Deixa eu me apresentar também, que levando em conta que temos seus seguidores aqui também, né? Gente, sou Vanessa Barros, sou psicóloga especialista em relacionamentos, né? Eu já atuo na área há 18 anos, né? Eu já fui conciliadora em várias de família,
né? E hoje eu desenvolvo um trabalho, um projeto voltado para o auto-amor, desenvolvimento feminino, né? Mais focado, né, diretamente nas mulheres, não desconsiderando, né, a ala masculina, até porque tenho muitos pacientes, atendo casais, né, mas a intenção do auto-amor é exatamente empoderar mulheres para que elas se autorresponsabilizem e façam escolhas assertivas, né? Esse livro que você falou, eu tenho ele aqui, eu estou até procurando ele para a gente mostrá-lo. Eu não tô... Aqui, achei. É esse aqui, gente, ó, que Maraísa falou. Esse aqui. Né? E aí, assim, Gary Chapman, ele é um estudioso, né, da questão dos relacionamentos, dos comportamentos, e foi ele quem postulou, né, nos estudos, ele estudou durante 30 anos, né, e aí formulou essa teoria das 5 linguagens do amor. Né? Então, é uma linguagem acessível, né, não é direcionada apenas, né, a profissionais, quer dizer, ao público leigo também, é de fácil entendimento, eu indico a vocês. Mas então, vamos começar em formato de bate-papo. Né? Qual é a linguagem que mais aparece, que mais você identifica na sua prática, no seu dia a dia? Tratando de vendedora para cliente? Sim, isso. Olha, falando das linguagens de amor, eu consigo, na anamnese com o cliente, né, naquele momento da abordagem, eu pego links que me dão uma luz da forma com que ele gosta de ser amado, né? Da forma com que ele gosta, porque existe a linguagem que você recebe amor e que você entrega amor. Tem pessoas que confundem isso, né? Então, eu identifico ali no cliente. Então, isso varia muito. Eu, Maraísa, eu não sei se é porque eu atraio isso, mas geralmente os meus clientes mais desafiadores são os que geralmente se tornam meus clientes mesmo. Aqueles que se tornam amigos depois. Né? Então, eles têm uma linguagem muito mais rude. São pessoas que elas não gostam, por exemplo, da linguagem do presente. Eles não gostam, né? Eles não gostam de toque. Né? É um cliente que ele é muito mais para palavras de afirmação, muito mais para palavras de afirmação. Então, muito do seu, se eu fosse colocar assim, em porcentagem, os meus clientes, eu acho que 70% deles é isso. E aí eu consigo identificar isso na anamnese. No nosso curso, eu mostro como faz isso, né, na hora da abordagem. Que na abordagem são 8 níveis. Né? Só no momento da abordagem que dura em média 90 segundos. Mas ali você já tira, porque olha só, eu acredito que você me disse se eu estou correta. Se eu estou com um cliente que ele não gosta de presente, e aí eu ligo para ele toda animada, dizendo, eu tenho um bônus para você, para ele. Aquilo não surte efeito, assim. Não o efeito que eu quero, que é o de fechamento, que é o que eu quero que ele... Não. Já se eu tenho um cliente que o que ele gosta de ser validado, que ele gosta de palavras... A minha esposa, assim, eu digo, ei! Aí eu digo, nossa, é incrível a sua sabedoria. Porque você procurar um produto assim, aí ele já fica, epa, é isso mesmo, eu vou comprar porque eu sou assim. Entenda? Gente, é incrível quando você para conhecer o ser humano. E aí é o que você falou. Né? Isso aqui não é só linguagem para profissional como você, que está, né, muito além de mim, conhecimento e tal, mas é para qualquer pessoa, para relacionamento com pai, filho, mãe, todo mundo. Todo mundo precisa entender, né, a linguagem de amor, a comunicação que está com o seu próximo, tanto perto quanto de vendas. Então, é basicamente isso. Eu já comecei, nesse sentido de já pedir para a Maraísa falar, né, como é que é isso na prática, para aguçar a curiosidade de vocês, porque a gente vai explicar o que são as 5 linguagens. Porque assim... Um dos maiores equívocos dos relacionamentos é você estar dando ao outro o que você acha que ele precisa, o que ele necessita,
com base naquilo que você acredita e não no que ele quer de verdade. Não que ele quis. Né? Então, você precisa entender, primeiramente, a sua, porque aí a sua linguagem, né? Porque são 5, mas existem o pódio, né? Aquelas que são mais dominantes e a mais dominante de todas. A minha, por exemplo, eu vou revelar para vocês, é palavras de afirmação. Né? Eita! Então, a minha dominante, né? A minha primeira linguagem. A E minha o que isso também. quer dizer? E o que isso quer dizer? Muito provavelmente, nas nossas infâncias, nós fomos muito validadas pelos adultos, os cuidadores, né? Pode ser pai, mãe, avós, tios, alguém de muita importância para a gente, nos validou muito. Então, ou disse que nos amava com muita frequência, ou o quanto nós éramos crianças lindas, inteligentes, esforçadas. Ai, que fofa, ai, como eu sou feliz de ter você como filha. Ou seja, a gente recebeu ou muito elogio, ou muita linguagem de reconhecimento, ou linguagem realmente de muito afeto, mas falado ou escrito. Né? Então, isso, e realmente, quando eu vou olhar na minha história, teve muito isso. Né? Então, para isso tem o nome palavras de afirmação. Então, como é que você vê isso na prática? Se o seu parceiro chega para você e diz assim, eu te amo, e você derrete. Né? Então, muito provavelmente é uma linguagem que você tem aí no pódio, tá dominante, tá em cima, né? No pódio considerando São as uma das 3 primeiras. primeiras. O tempo de qualidade seria, não é meramente, eu gosto sempre de exemplificar, você está com seu parceiro assistindo ali uma série, né, o Netflix, né, mas você estar com ele no Netflix e essa atenção dele está concentrada em você e na série. É a atenção concentrada, o tempo de qualidade se refere a uma atenção que é concentrada. Né? E aí vem uma outra linguagem, que é atos de serviço, é aquela que diz que um gesto vale mais que 1000 palavras. Então são aquelas pessoas que gostam de pessoas prestativas. Ai, amei quando você passou no meu trabalho e me pegou e levou para casa. Né? Ou seja, são pessoas que gostam de serem, de verem os gestos, né? Observam muito os gestos, os comportamentos. A outra linguagem é a dos presentes, que Maraísa falou, né, a respeito aí dos clientes dela. O que é a questão da linguagem dos presentes? E aí a gente não se refere a uma questão financeira, né, valor, mas é o quanto eu dediquei o meu tempo para trazer para você algo concreto do meu amor. Então, às vezes é um bombom. Olha, passou uma moça vendendo brigadeiro, eu comprei e trouxe para você. Aí a pessoa que tem essa linguagem dos presentes, nossa, ele podia ter comido o brigadeiro e ele trouxe para mim. Né? Então, é alguém que... Olha, alguém chegou aí dizendo, palavras de afirmação. A sua eu sei, Adriana. Também. Alguém falou A tempo Camila de diz tempo de qualidade. qualidade, É meu Camila. forte. Muito bem, Camila. E aí, essa questão dos presentes, e aí o toque físico, não é meramente toque, mas é alguém que gosta do cafuné, da massagem, né? Aquela pessoa que tá ali e tem alguém, né, fazendo cair no cabelo, né? Então, você precisa identificar qual é a sua e também qual é a do seu parceiro, porque se for diferente, pronto. Vamos dizer, a minha é palavras de afirmação e a do meu esposo, ela já é atos de serviço, ou seja, ele gosta de pessoas que são prestativas a ele. E aí você não é que não precisa, você tem que ter o cuidado, porque às vezes a pessoa diz assim, mas aí a pessoa só quer ser servido, a pessoa que é do atos de serviço, só quer ser servido, e aí não necessariamente, você pode fazer uma prestação de cuidado, né, não vou dizer nem de serviço, né, de cuidado a ele em momentos pontuais. Você não, se você não se sente bem em estar realmente, né, servindo, vamos dizer assim, você pode escolher momentos pontuais, né, para essa pessoa. Então, se você identifica que ele tem essa questão de querer receber essa atenção em forma de prestação mesmo, então, veja, por exemplo, passe e pegue ele no trabalho, seria um bom exemplo.
né? Você pegar e levar uma água. Olha, eu estou vendo que você está trabalhando tanto, né? E você não bebeu água. Leva uma água, um lanche, sabe? Você não precisa necessariamente colocar uma rotina de prestação, mas você pode fazer algo pontual. Algo pontual. Né? Então, bom, uma breve explicação. E aí nessa questão das vendas, Maraísa, que quando você diz, eu já fui lojista, né? Eu já tive, no comércio varejista infanto-juvenil. E aí realmente eu percebia, né, na época, que o trato com o cliente, ele é muito melindroso, né? Para você conseguir realmente convencê-lo, tem umas técnicas, não tem? Tem. Tem. Mas olha, que você conseguiria revelar? Eu sei que tem umas técnicas de ouro. O que eu posso dizer, assim, que é algo praticamente infalível, é você desenvolver relacionamento com o seu cliente. Sabe, às vezes o cliente, eu costumo dizer que todo mundo tem na testa uma frase: me faça me sentir importante. Cada um na sua linguagem, mas todos é a mesma coisa. Quando você falou assim, quando passou no serviço e pegou, ou seja, você é tão importante para mim que eu vim te pegar. O robô, eu lembrei de você porque você é importante para mim, e assim sucessivamente. Então, na venda relacional, que se fosse para técnica de vender, no YouTube tem um monte de dica aí, né? Venda porque você tem que usar os gatilhos e blá, 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 aquela coisa. Já o que eu ensino não é só isso. Eu ensino o relacionamento com o cliente, e aí a venda é inevitável. Quando você consegue alcançar o coração do seu cliente, ele se desarma, e aí você leva a solução para o problema dele, baseado no produto que você vende, o serviço que você vende. E aí eu trabalho muito forte, Vanessa, a questão da linguagem de amor. Eu trabalho muito forte aquela questão que é o que fortalece o relacionamento, que é a comunicação, né? E aí o que é conhecido muito também como perfil comportamental. Né? Um cliente que ele é dominante, por exemplo, é um cliente que ele gosta do resultado, ele não quer nem saber, ele quer o resultado. Você não tem como ir, e geralmente, eu vou falar dos meus clientes que é muito dominante, geralmente ele tende, ou isso não é regra, obviamente, falando do meu caso de sucesso, vou colocar assim, naqueles 70% que é a linguagem de validação, os meus clientes dominantes, eles se encaixam nisso. Então, como é que você consegue identificar a dominância? Aí, gente, é pra outra live, viu? Porque é muita coisa. É muita coisa a gente fosse falar aqui, né? Não tem. Mas você, nos primeiros minutos que você tá ali com o cliente, a linguagem não verbal dele, o que ele fala, tá te revelando como é que ele gosta de se comunicar, como é que ele gosta de receber o amor, e o amor na venda é você identificar o que ele precisa e curar aquela dor, entendeu? E levar a solução para ele. Isso é vendendo um sapato. Eu já vendi sapato, eu já vendi sandália, eu já tive loja também, né? Então, em tudo, eu já vendi areia, para você ter noção. Bicho, areia, como é que você entrega amor a uma pessoa que quer comprar areia? Entrega. E aí, quanto mais amor você entrega na linguagem da pessoa, mais ela te volta para comprar e ela te traz amigos e assim sucessivamente. Então, se existe a venda relacional, se existe um segredo, né, eu falo muito de propósito, né, e o propósito da venda relacional é você ajudar as pessoas. E é impossível você conseguir ajudar as pessoas de forma genuína sem o amor. Por isso que é tão importante você conhecer e identificar a questão das linguagens de amor de cada cliente. É importante demais, porque senão você erra, você não se torna uma pessoa que não tem assertividade, entendeu? É aquilo que eu já comentei, né? Um cliente que ele gosta, por exemplo, eu trabalhava com cursos, então quando eu vendi o curso é presencial, eu ia no dia, né, do começo do curso, eu sabia quando o cliente dizia assim, Maraísa, hoje meu filho me deu um abraço. E ali eu me realizei. Eu digo, opa, ela gosta de Toque abraço. físico.
Aí quando chegava no dia do curso, tu acha que eu fazia o quê? Abraçava. Abraçava ela. E abraçava muitas vezes. Eu dava o amor na linguagem dela. E, consequentemente, no final do curso, ela me comprava mais. Uhum. Então, é isso. Sabe, Vanessa, eu acho que você vai concordar comigo. Nós, seres humanos, às vezes a gente peca porque a gente quer aprender um monte de coisa, menos conhecer sobre o ser humano. Sim. Sobre a essência do ser humano, né? Como é que ele funciona? Como é que o meu marido funciona? Você falou aí É interessante, eu vou dar um exemplo, e eu pequei muito nisso, eu tenho 10 anos de casada. Uhum. A minha linguagem de amor, a segunda, é presentes. Amo Uhum. presentes. Pode ser, meu filho às vezes chega com uma flor que ele roubou no meio da rua, É. mas aquilo para mim é único, é maravilhoso. A linguagem de amor do meu esposo, a primeira é toque. Toque é a minha última. Uhum. Eu, antes de conhecer, Uhum. como é que eu mostrava o meu amor para o meu esposo, dando a ele Te amo. presentes? Ah, é, Presentes. sim. Que era a minha segunda. Eu validava ele muito. Você Uhum. é o cara. Papá. E presentes. Muitos presentes. Eu era de um jeito que no dia do aniversário dele, eu movimentava todos os amigos para comprar o que ele gostava, que ele queria. Você não tem noção. Só que aí, no momento, eu percebia, dizia, não causou, sabe? Não... E muitas vezes eu reclamava com ele. Eu dizia, amor, tipo, eu dei isso pra você. E, às vezes uma coisa tão cara. E, tipo, pra Uhum. você, eu falei, legal. Só isso. Até eu descobri que quando ele tá dirigindo, e aí depois que eu descobri, eu lembrei no passado, quantas vezes o Benoni dirigindo, ele dizia assim, Isa, faz um cafuné em mim. Uhum. E aí eu fazia o cafuné, beleza. Hoje eu entendo que a linguagem de amor, né, do meu esposo, a primeira é toque. E a segunda é tempo de qualidade, que eu nunca tinha dado. A gente viajava e eu viajava com os meus 3 telefones da empresa. Uhum. E, tipo, qual é o que você falou sobre tempo de qualidade? E você acredita que tem cliente que a gente precisa dar esse tempo de qualidade para ele? Sim. E aí você diz, como você fazer isso? Né? Existe como. Às vezes, numa ligação, você dá o tempo, a pessoa desabafa, então você está ali com ela, conectada, em rapport com ela por telefone. Às vezes você marca um café com ela. E ali ela, meu Deus, entende. Então, gente, a maior dica de venda relacional que eu posso dar, e a primeira de todas é essa, é relacionamento vinculado à linguagem do amor, de como ela gosta de ser amada e comunicação. Você tem que identificar o perfil da pessoa. Como é que ela Ah, é. Se ela é muito... Sim, pois não. não, Se deixar, porque eu falo muito, viu? não, porque você está trazendo essa observação, eu já estou imaginando a pergunta. Tá, e como é que eu identifico? Gente, observem. Vocês precisam observar o parceiro. Como é que normalmente ele se comunica com você? Como é que ele expressa amor a você e as figuras importantes da vida dele? Por exemplo, né? Pegue aí as figuras importantes mesmo, né? Pai, mãe. Na verdade, assim, porque tem uma diferença de gêneros na comunicação que eu vou falar já já também, mas principalmente identifique como é que o seu parceiro se comporta com as figuras femininas. Né? Porque dentro da questão do masculino tem um pouco dessa dificuldade ainda de expressar amor da mesma forma que eu expresso para o feminino para o masculino. Então eu vejo, por exemplo, pacientes que têm um jeito de tratar com a mãe, tem um jeito de tratar com o pai. Então você vai observar como é que normalmente ele se dirige a essa mãe dele. É abraçando essa mãe, bença mãe, abraça a mãe, dá a benção à mãe, né? Dizendo, ou é dizendo, mãe, que saudade, mas sem muita aproximação. Observe, né? Então, você fazer realmente... porque normalmente as mulheres tendem a julgar muito os homens, né?
As mulheres têm um perfil muito julgador e interpretativo. E aí, o que é que a gente precisa entender? Que homens e mulheres têm diferenças de gênero, realmente, né? Os homens, eles têm uma educação, gente, diferente. Os homens não são estimulados a expressar emoções. Eles não são. E, principalmente, emoções de uma forma muito aberta. É por isso que o homem tem tanta dificuldade com DR. Por que tem? Porque na DR, o que é que a gente quer? Responda o que você está sentindo. E ele não sabe, eles não sabem. Porque o homem ele não tem essa conexão com emoção, sentimento e comportamento. Ele às vezes não sabe expressar, não. Né? E aí não é uma questão para você julgá-lo. É entender. Né? Muitas vezes a mulher ela já vem meio que amedrontando. Mais tarde a gente conversa. Sabe? A gente está precisando discutir, viu, a relação. Aí já vai amedrontando. O homem, ele tem como se fosse uma caverna, né? Que ele entra e se isola. Né? Uma caverna inconsciente, assim, subjetiva. Que às vezes ele... Isso, de fato, até, se eu não me engano, eu não sei se é Gary Chapman que fala disso, ou se é Marshall Rosenberg, que é o que fala da CNV, né, da comunicação não violenta, que os homens eles precisam ir para essa caverna emocional para assimilar o que você está dizendo, para depois eles entenderem e lhe dar uma resposta. Então não é de imediato. Né? A mulher ela é muito imediatista porque ela está acostumada a ser multitarefas. Então como é que eu estou lhe perguntando como é que você se sente e você não consegue dizer? Né? Então para a gente é muito mais fácil. Então, observem, né, os seus parceiros para tentar identificar a linguagem deles e saibam que existem diferenças. Os homens, eles têm normalmente mais dificuldade, eles são mais objetivos, né? Então, se você for com uma linguagem muito subjetiva, a não ser que esteja dentro, né, por exemplo, palavras de afirmação. Então, um homem que dá palavras de afirmação, normalmente ele é mais sensível, né? Então, mas à exceção disso, os homens são mais objetivos, na sua maioria. Então, o que isso quer dizer? Um problema por vez. Na DR, você quer discutir, inclusive, o que já está resolvido. Aí não funciona. Aí você fica mais chateada, você fica mais ressentida, porque ele não lhe entende, ele não lhe ouve. Não é possível que a gente está 20 anos, 15 anos, 10 anos casado e ele não me compreende. Mas é porque você está indo com muita informação. O homem não funciona assim. Eu costumo dizer que ele abre uma caixa de cada vez, né? Mas abre. A mulher não, a mulher tá aqui falando no telefone, balançando o peito, o outro com o pé, olhando o leite ferver. Tudo isso ao mesmo tempo. O homem, quando você pede para ele olhar o leite ferver, ali acaba-se o mundo, ele tá ali. Ele só vai olhar o leite. Ele só vai olhar o leite. E às vezes a falta de... Sim. Não, eu ia dizer, escolham, façam uma seleção dos assuntos que vocês querem tratar, do mais importante para o menos importante. Né? E um por vez, né? Para que ele tenha tempo de assimilar e vocês poderem fazer os ajustes que são necessários fazer. Sim. É isso aí. Eu me atrapalhei. Pode continuar, dona Maraísa. Não, é isso. A mesma coisa acontece na venda, sabe, Vanessa? Às vezes, quando você trabalha com muitos produtos e você encontra um cliente com muitas dores, que você pega essas dores na segunda fase da venda relacional, é quando você consegue realmente identificar as dores do cliente, que às vezes são dores que nem ele mesmo sabe. Né? E aí, muito vendedor, quando ele tem um leque muito grande de produtos, de serviços, ele fica meio que, eita, esse aqui se encaixa com ele, esse também. E aí é o que você fala, se é um cliente homem, se você não for um assunto por vez, você perde ele. Então você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa sabedoria de pegar o problema, o pior, e mostrar para ele que existe um como. Uma vez que o seu produto resolve esse como, as portas estão abertas para resolver problema a problema. É a diferença. Sempre é interessante a gente saber o que é interesse e o que é ser intencional. Né? No meu curso, eu digo sempre, e precisa ser intencional. Né? A venda, ela precisa ser intencional. A intenção, ela está muito ligada ao amor, ao coração, a você ter a intenção de ajudar aquela pessoa com um produto que você sabe que vai resolver o problema dela. O interesse, não. O interesse é você dizer assim, esse cliente tem dinheiro,
e ele consegue comprar o meu produto, eu não quero nem saber, eu quero vender a ele, pronto. Entendeu? E aí não tem vínculo, não tem relacionamento, não interessa. O que me interessa é a minha venda, o fechamento da minha meta, não há amor, não há nada disso, né? E aí, geralmente, clientes, vendedores assim, eles não geram recorrência e nem indicação. Porque o cliente depois ele percebe o interesse e diz assim, ele só quis me vender. Não me ligou para saber como é que foi, não me ligou para o pós-venda, não, já são outras... o pós-venda, na venda relacional, ela é a quinta fase, mas é o início de anos, porque venda nunca acaba. Venda nunca acaba, entendeu? Então, quando eu abraço um cliente, por exemplo, é intencional, porque eu sei que a linguagem dele é aquela, mas ao mesmo tempo eu dou amor a ele. Entendeu? Então, há uma recíproca, uma troca ali. E é importante você saber isso, né? A diferença entre ser intencional e ser interesseiro, tem que ter essa diferença. E no meu curso mesmo, tem que ser intencional. Obviamente que a gente não está para brincadeira. Né? Eu ensino vender e vender com força. Né? Não é que eu fechava meta e vendi 1,5 milhão em 1 ano e 7 meses, inclusive meia pandemia, ainda grávida. E ainda grávida. Mas por quê? Porque empoderamento feminino. Engraçado que, através desse resultado que, tipo, para mim era só mais um, mas é engraçado como a gente consegue despertar esse empoderamento feminino nas mulheres. Né? As mulheres, por causa da demanda do dia a dia, do filho, do marido, do trabalho, elas terminam esquecendo delas, esquecendo que elas podem. Tem mulheres, eu conheço pessoas que estão se escravizando em trabalhos que já não querem mais, porque elas não têm, elas sabem do poder e da capacidade que têm, mas elas não têm forças. Elas não têm forças de dizer assim, eu vou seguir o meu sonho, eu vou fazer aquilo que eu quero. E isso, eu amei de saber que você trabalha com isso. Porque realmente a nossa sociedade, nós mulheres, precisamos disso. Sabe, de alguém que oriente. Tem muita mulher aí, poderosas, mulheres que podem transformar o mundo enterradas, entendeu? Dentro de si. Né? Elas cavaram um buraco e se enterraram. Porque a mulher, ela traz muito a ideia, tem uma crença limitante, né, de que eu não sou boa o suficiente. Ou então a crença do não merecimento, né, de que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço bom. Então, muitas vezes, elas se acomodam em situações que elas já conhecem, porque aí elas não correm o risco de serem rejeitadas, por exemplo. Né? Elas não se arriscam com medo da rejeição. Então, é preciso identificar, por exemplo, quais são esses medos e o que é que está impedindo essa mulher de se arriscar, de avançar, né? De fazer mudanças, porque tem mudanças. Olha, às vezes você sair do ponto A para o ponto B, eu até falei hoje para uma paciente minha, né, que às vezes você sair do ponto A para o ponto B é extremamente necessário. Né? Só faça, experimente. Né? Então, as mulheres, elas se sentem inseguras a arriscar, né? Por quê? Porque muitas vezes elas estão muito sobrecarregadas, elas se sentem muito responsáveis. Então, se você for observar, por exemplo, são mulheres que de repente ajudam em casa ou ajudam outros familiares, às vezes são arrimo de família, ou não veem no companheiro esse parceiro, né? Que de repente, se elas saírem daquela condição, que ele consiga manter, né? Então, são mulheres realmente que precisam enxergar esse alto poder, né? Porque cada um de nós temos, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Né? E aí, eu conversando hoje com outra pacientinha também, que ela traz uma visão religiosa, e eu disse assim, olha, por que você não é parceira de Deus? Você fica colocando, não, que Deus me ajude, e eu digo, mas Ele está lhe dando todos os instrumentos para você também ajudá-lo a mudar a sua vida. Né? Então, seja parceira de Deus também. Né? Porque... O erro aí, desculpa te interromper, mas o que você falou, realmente, eu ouço muito. O problema de muitas pessoas, e aí eu falo, eu tenho veracidade no que eu falo, porque eu também já pensei assim um tempo,
E elas confundem as coisas, falando só abrindo esse parênteses nessa religiosidade, é que elas esperam que Deus faça por elas, sabe? Tipo, não, se Deus quiser, não, se Deus providenciar, mas Ele já te revestiu de toda sorte de aptidões, né? Nós somos pessoas, assim, o ser humano, se nós conhecêssemos o potencial que nós temos, que a gente nem conhece ainda, né? É gigantesco. Então, para quem acredita em Deus e tem Ele como, se Deus quiser, caraca, Ele quer, porque Ele quer o teu bem. Ele quer, Deus é meu pai, tá? O pai que quer o bem, que ama, né? Que se preocupa. A questão é que muita gente se esconde atrás disso para não agir. Se esconde atrás disso para não agir. E lógico que muitas delas é inconsciente, não é uma coisa consciente, Sim. porque aí entram os vícios emocionais, entram as crenças limitantes, né? O julgamento aqui, que não existe julgamento, mas a minha afirmação é essa. E para que você que está nos ouvindo, se há isso, se você está nessa, eita, eu sei que eu posso, mas será que Deus quer? Será? Ora, entra no direct, vamos conversar pessoalmente, me empoderar você, para você se levantar nesse mundo e já mudar a vida de outras mulheres que já estão pensando assim, sabe? É incrível como isso acontece. Muito. E aí as mulheres não se posicionam, elas não... Porque elas ficam esperando inconsciente que Deus faça alguma coisa, quando Ele já deixou tudo pronto aí para nós. E aí você, por exemplo, uma dica, né? Que vocês podem fazer, algo aparentemente simples, né? Vocês pegarem papel e caneta e vocês colocarem as áreas das suas vidas, por exemplo, o trabalho, maternidade, casamento, né, família, e vocês tentarem identificar quais são as responsabilidades que vocês têm e o quanto de energia vocês estão destinando para aquilo. Então, por exemplo, vocês colocarem uma escala de 0 a 10. Então eu tenho nível 9 no meu trabalho. Ou seja, o que é que tem? Quais são essas tarefas que estão exigindo tanto de você? Porque 9, ou seja, quanto mais perto do 10, mais elevado, né? Então um 9 significa que muito da sua energia está lá. Né? Se a gente fosse considerar uma roda de 100%, você com 9 você estaria 90, e os outros 10, aí você distribuiria como? Né? Então você vai precisar avaliar aí aonde você está destinando tanta energia, porque às vezes as mulheres ficam sobrecarregadas e acham que num determinado ponto, por exemplo, não, o meu parceiro que não me ajuda. Até pode ser também, mas você pode estar dedicando muito da sua energia numa área específica que às vezes ele nem tem como lhe suprir nessa área, né? Se for uma questão do seu trabalho, aí é a fonte estressora, ou seja, a energia está tanto ali e você está destinando menos nas outras, e aí você acaba culpando ele por achar que ele não está lhe ajudando em outras áreas, que de repente ele até dá uma ajuda mínima, né? Mas é a fonte estressora que às vezes sobrecarrega você e coloca você numa posição de se achar muitas vezes incapaz de fazer mudanças, né? Porque tem muitas mulheres que chegam no nível de exaustão, de esgotamento e não sabem ao certo. Não, hoje eu acordei muito cansada. Então, por quê, né? Então, procure identificar onde é que são. Tem um porquê, né? Tem um porquê, mas eu digo para você sentar mesmo e identificar, né? Coloque as áreas, coloque as atribuições e pare para avaliar o quanto de energia está destinado àquela área. E aí você vai ter uma noção, né, muito breve, assim, mas que já traz para você um mini diagnóstico. Não, realmente, olha o quanto que eu estou fazendo aqui. Né? Então, e aí dá o gancho para entender porque você às vezes tem dificuldade em fazer mudanças. Né? Eu já não estou conseguindo administrar essa área aqui, aí eu vou mudar e se for pior. Né? Muitas vezes elas pensam assim, não, se eu mudar é pior. Então deixa eu ficar aqui, porque eu estou no nível 9, mas estou administrando, mas na verdade não está. Né? Porque aí esse nível 9 pode estar atrapalhando, interferindo no relacionamento
com seu esposo, com o companheiro, né, o parceiro, pode estar interferindo, por exemplo, no relacionamento com a sua família de origem, né, pai, Tem que mãe, haver um irmãos. equilíbrio, né? Observe, olha, uma outra dica. Observe de quem ou de que você tem se distanciado. Né? Então, por exemplo, faz tanto tempo que eu não falo com minha mãe. Vixe, Maria, agora que eu vi, tem 10 dias que eu não ligo para minha mãe. Ela me ligou, inclusive, um exemplo hipotético. Ela me ligou e ainda nem consegui falar com ela. Ó, se a sua mãe, imagino que seja alguém que tenha uma mãe, uma avó, hipoteticamente, um pai, né, um parente. Alguém que tenha um simbolismo. Né? Assim, eu estou falando da mãe, mas pode ser qualquer figura importante, viu, gente? É só para exemplificar. Se você se distanciou de uma figura que você considera importante, e já faz algum tempo, então é um sinal de alerta. Provavelmente você está destinando a sua energia em outra área. E Falando está disso, muito. só pegando um gancho no que você está falando, e é uma coisa que, como eu trabalho muito com mulheres, não ignoro os homens, mas assim, o meu foco realmente é mulher. E quantas vezes eu ensino elas a venderem para elas mesmas de que ela pode, de que ela é poderosa, de que ela é capaz. Porque, inevitavelmente, a comunicação interna, ela é externa, entendeu? Então, o que está acontecendo com ela aqui dentro, como ela se comunica, termina refletindo na vida dela. Termina refletindo. Quando uma mulher, você está falando da figura da mãe, e é, tipo, muito, muito, até quando você falava, eu perguntei, meu Deus, eu falei com a minha mãe, eu falei com ela hoje. Falei com ela. Eu digo, opa! A gente tem que estar ligado, né? A gente tem vários pilares na vida, tem que estar tudo em equilíbrio, né? E um dos focos, né, do nosso método primeiramente, é a identidade, é você se encontrar, é você ter uma comunicação alinhada com você mesma. Que é, para quem acredita, obviamente, cada um tem a sua religião e tal, mas que é com Deus, né? Porque quando você quando você alinha essa comunicação, você ativa a sua identidade, você alcança o amor pleno. E aí a gente só dá daquilo que tem. Né? É como está escrito lá, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você ativa isso, você começa a transbordar. Quando você começa a transbordar, você começa a equilibrar as coisas ao seu redor. Entendeu? O amor, ele é fantástico. Tudo é amor para mim, viu, gente? Tudo é amor. Mas é isso, sabe, Vanessa? A maioria das mulheres, esmagadora, a maioria, elas deixaram de se amar. Elas não se amam mais. Por isso que muitas ficam lá no 9 e dizem assim, não, é melhor aqui do que tentar uma coisa nova. Não, sabe? Não, minha vida tá ruim, mas pelo menos eu consigo viver. Por quê? Porque o amor próprio está desativado, já faz tempo. Ela se entregou a uma rotina maçante, a uma rotina estressante, como você colocou, entendeu? E, consequentemente, tirando filhos, que geralmente mãe ama filhos, assim, condicionalmente, né? Mas termina desenvolvendo a dificuldade de amar outras pessoas. E aí, para a mulher, porque nós somos criadas para aquele negócio de coração de mãe que cabe todo mundo, sabe? O homem já não foi criado assim, né? O homem já foi criado, como você colocou, o homem, ele tem essa ressalva de demonstrar, né, o amor, vamos colocar assim, porque é fraqueza, porque, bom, enfim, né, coisas que foram ditas para ele. Já a mulher não, a mulher é mãe, vai ser mãe, né? Aí o coração de mãe cabe todo mundo, mas a mulher que não se ama, geralmente ela tem problemas em todos os pilares. A começar pelo marido, tá com problema com o marido, casamento, aí para os filhos,
Profissional, então, geralmente uma mulher que não se ama, ela se entrega de corpo, alma, mente e espírito ao trabalho. Ela não tem tempo para outra coisa. É uma forma, é uma fuga. É uma fuga. E aí ela usa esses que você falou, o 90% naquele pilar, né, como uma desculpa, mas na verdade está camuflado ali. Eu não estou mais me amando. E quer saber? Eu vou viver minha vida como está e pronto. Então, muitas vezes a falta da mulher, ela, gente, eu não incentivo loucura, tá? Não é isso. Ah, sai do seu emprego e vai. Não é disso que eu tô falando. Mas é de você com planejamento, sabe? Com alguma coisa palpável, assim, não, eu vou planejar direitinho e vou investir no meu sonho, naquilo que eu quero fazer, sabe? E não ficar submetida a uma coisa que já não me agrada. Então, vamos, mulherada, vamos se amar, né? Vamos desenvolver essa comunicação interna, né? Vamos ter uma visão positiva de futuro. E aí saiu totalmente do negócio de vendas, mas é vender essa ideia para você todos os dias. Né? Vender para você essa ideia de que eu posso, consigo, né? Eu me amo. Se olhar no espelho, e eu passo muito uma ferramenta chamada Eu Sou, sabe? Eu sou, desculpa a palavra, gente, eu sou foda, entendeu? Eu sou a cara, eu consigo, entendeu? Eu sou uma boa mãe. Faz isso 30 dias na frente do espelho. 30 dias. Tem mulher, Vanessa, você já atendendo uma coaching, tem mulher que ela não consegue escrever 30 características positivas dela. Tem mulher que não consegue se olhar no espelho, por exemplo, porque ela não gosta do que vê, né? É isso, e aí, assim, falta de amor. E aí vocês podem perguntar, sim, e como é que eu começo a fazer isso, né? Minimamente, gente, assim, claro que buscar um acompanhamento, né, psicoterapêutico seria, né, ou coach, eu também sou coach, inclusive, né, mas buscar um suporte, né, de um profissional, claro, essa seria uma dica premium, de ouro, vamos dizer assim, mas não sendo possível isso, que outra dica, né? Que outro comportamento eu poderia ter, Vanessa, para desenvolver o auto-amor? Você pode tirar poucos minutos de todo mundo acordar, né? De você fazer de repente uma meditação ou uma oração, algo que conecte você a você mesmo, mas sem nenhuma atribuição, né? Você parar ali por um cantinho e ouvir aquela música que você gosta, que faz tempo que você não escuta. De repente, alguma música da infância ou da adolescência que lhe conecte a uma época da vida onde era uma época que lhe trouxe boas experiências, né? Então, de você... Ah, Vanessa, eu tenho tanta vontade de ler um livro, mas eu nunca tenho tempo. Ah, então, tira aí 10 minutinhos do seu dia para ler 10 páginas. Né? Você não precisa ler o livro todo, mas vai de 10 em 10 e durante a semana você já vai ter lido aí uma boa quantidade de páginas. Né? E vai que até no fim do mês você já tem até lido tudo. Né? Então, vai destinando pouco tempo, porque às vezes as pessoas acham que precisam tirar muito tempo. Ah, eu tenho que tirar um turno para cuidar de mim. Não. Às vezes você pode fracionar ali, né? Antes do café da manhã, né? Depois do almoço, né? Você vai vendo aí de acordo com sua rotina o que é que você pode fazer. Ah, é um tempo para tirar uma unha, para fazer uma unha. Ah, faz tanto tempo que eu não faço uma unha, né? Então tira esse tempo, né? Agenda um horário, vai, eu chamo alguém para vir, né? Claro, devidamente protegido, né? Procure evitar espaços que aglomerem, né? Mas é nesse sentido, assim, de você buscar pequenas coisas, né? De você, de repente, fazer uma organização no seu guarda-roupa e olhar quais são as roupas que, de repente, não te servem mais porque não trazem mais para você uma referência boa. Não, essa roupa aqui, quando eu coloco, me faz... Não sei, eu não gosto dela, porque ela me lembra que uma época ruim da minha vida. Então, vai vendo, né, essas pequenas coisas, né, que você ainda mantém, de peças, por exemplo, que não servem mais, né, de utensílios domésticos que você já tem usado muito, né? Então vai tentando se conectar à simplicidade das coisas.
trazer para vocês é que o auto-amor está na simplicidade, não é grandes coisas, né? Não é preciso fazer uma viagem para um resort, para fora do país, né? Nada disso, né? É você trazer essa conexão com aquilo que você tem de bom em você. Olha, eu tenho me sentido tão agitada, mas por quê? Você está emendando uma tarefa na outra, né? Não, você acorda cedo porque tem que fazer o café do seu esposo, porque ele vai trabalhar e o filho acorda, você precisa cuidar do filho, né? Tem a tarefa, quer dizer, é uma sucessão de atividades e realmente a gente fica mergulhada e não sobra muito espaço, né? Então a mulher ela precisa se identificar como nessa rotina ela consegue fazer pequenas aberturas, porque a gente vai do mínimo e amplia. Né? De repente você está ali destinando 10 minutos, aí vai que você consegue destinar 1 hora, e aí você pode ir ampliando. Né? Mas pode ser minimamente, no seu dia a dia. Né? De você, não, eu vou aqui tirar uns minutinhos para dar um bom dia para uma pessoa querida, que há muito tempo eu não falo. Né? É se comunicar consigo mesma, né? O que eu gosto de fazer? Às vezes a mulher, ela tá tão preocupada com o marido, com, sei lá, como... Mas, na verdade, ela esquece de se comunicar com ela mesma, né? O que eu gosto de fazer? O que produziria hormônios bons para mim? Entendeu? Isso, exatamente. Né? O que eu preciso fazer? E aí, é o que você falou, não é o extremo de dizer assim, eu preciso parar 1 semana. Eu preciso, não. Às vezes um pouquinho, né? Isso é se relacionar consigo. Tem a ver com comunicação, que é a questão da comunicação e relacionamento. A gente quer muito de nós para os outros, mas esquece que a primeira comunicação tem que ser conosco mesmo. É com a gente, como é que eu tô. E conversar. Eu acho que para mulher, geralmente mulher gosta de falar muito. Geralmente, né? Mulher tem essa necessidade de falar. Para mim, por exemplo, é uma terapia muito massa quando eu vou para a beira da praia. A gente mora numa cidade maravilhosa, né? E eu falo. Acho que alguém passa, diz aquela ali endoidou. Mas, tipo, é maravilhoso. Porque eu me relaxo, assim, né? Eu me conheço, então eu digo, caraca, eu preciso de um momento para mim. Eu vou lá, passo 15, 20 minutos, e bababá, e eu olho pro céu e digo, mas Senhor, e assim, 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 assim? Maraísa, por que você fez isso e isso? E eu fico conversando comigo. E é incrível como eu saio de lá como se eu tivesse saído, sei lá, de um spa, onde eu recebi uma lavagem que me deixou plena, entendeu? Então, se eu posso... Sim, perdão. Não, isso, é buscar identificar o que lhe energiza, né? Isso, o mar, por exatamente. exemplo, energiza você, né? Aqui, por exemplo, em Paulo Afonso, né, que nós estamos em Paulo Afonso, que é sertão baiano, nós estamos arrodeados de águas, né, por todos. Estamos numa ilha, inclusive, né? Paulo Afonso é tido como uma ilha. E aqui eles têm, né, os parques, que tem assim as fontes, então de repente as pessoas podem buscar isso também, né? Que são campos abertos, né? Assim. Ou então dentro de casa, tem pessoas que têm altares, por exemplo, dentro de casa. Um cantinho, né? Dentro de casa. Minha mãe tem. Sim, minha mãe tem um cantinho, né? Que é dela, entendeu? Ela tá fazendo a casa dela, e aí dentro desse projeto tem lá um quartinho que ela vai se trancar e ela vai ficar lá fazendo mindfulness, entendeu? Que é maravilhoso fazer mindfulness, né? Seja lendo, seja meditando, seja ouvindo uma música, seja entrando em você, sabe, mergulhando, aí você tira o que é ruim. Nossa, é maravilhoso. Isso é se comunicar, a gente precisa aprender isso mesmo. Aí vamos dizer, Vanessa, eu amo o mar, mas não estou viajando, tem a questão da pandemia. Tá, busca um áudio. Coloca um fone de ouvido e coloca o barulho do mar. Exatamente. Né? Quando eu não morava, né? Quando eu não morava aqui em Maceió é uma cidade maravilhosa, mas eu morava em Arapiraca, que é interior. Muitas vezes eu dormia com o barulho do mar. Muitas vezes. No YouTube é o que mais tem, né? Do mar, cachoeira, amo aquele barulho batendo nas pedras. Aquilo relaxa, que é uma beleza, gente. Não tem como, é só você descobrir a sua linguagem, como é que eu me relaxo, como é que eu
eu produzo hormônios que me deixam plena. E aí você começa a investir um pouquinho todo dia nisso, e daqui a pouco é pequenos pedacinhos, pequenas atitudes que levam ao sucesso, né? Em qualquer área da vida, seja o estresse. Como é que eu vou me desestressar? Todo dia fazendo um pouquinho daquela coisa boa. Daqui a uma semana, 15 dias, você já vai estar mais plena. E aí, é isso. Comunicação interna é a base para a comunicação externa. E se você está falando, você está movimentando o seu universo. Então, você tem que resolver aqui dentro primeiro, para que fora fique tudo certinho. Bia está dizendo, eu amo dormir assim. Maria José, eu amo isso. É o barulho do mar, né? Vocês estão dizendo. Maria José, minha mãe. Oi, mãe. Mãinha. Eita, meu Deus. Mas é isso, eu acho que eu peguei dela isso. É maravilhoso. Estudar também, amo estudar o barulho do mar, da água. Enfim, a mulherada precisa se conhecer. Vamos se conhecer, gente. Gente, estou vendo aqui, estamos chegando ao final do nosso encontro. Meu Deus, como passa rápido essas lives. Passou ligeiro. Gente, eu quero agradecer aqui publicamente, né, Maraísa, você ter podido estar com a gente, né, hoje, falando muito e tão profundamente, né, a respeito do universo feminino, da sua experiência de vendas, né. Todo conhecimento ele é importantíssimo e eu costumo dizer assim, gente, cada pessoa aqui é uma multiplicadora, né? Então imagine que vocês possam falar sobre o que vocês aprenderam aqui para as outras pessoas, o quanto a gente já vai ter multiplicado esse conhecimento. Ai, meu Deus, é verdade. Né? Então cada um aqui é multiplicador e vocês podem repassar essa mensagem do empoderamento feminino, né? Que é tão importante. É isso. Gratidão, viu, Maraísa, por você estar aqui. Eu que agradeço, viu? Foi uma honra, né? Eu me senti muito honrada quando eu recebi a notícia, né, do teu convite, desse momento maravilhoso. O seu trabalho é maravilhoso. Eu espero que a gente marque outros momentos para conversar mais e levantar essa mulherada. Vamos criar um exército, entendeu? Vamos criar um exército de mulheres fortes emocionalmente, entendeu? De mulheres vibrantes, mulheres que vão mudar o mundo. Porque da gente sai o futuro. É da gente, né? Mais meninos no mundo, mais meninas no mundo. Eu tenho um menino de 10 meses. Então, tipo, a gente tá formatando, forjando bebês. Aí tem outro de 3 anos. Então, nós precisamos estar fortes. Então, contem comigo sempre, né? E, caraca, contem comigo, eu tô aqui, né? Venda é só um meio, sabe, da gente alcançar essa mulherada. Né? Fazer elas ganhar dinheiro, muito, mas principalmente delas ativarem a identidade delas, o propósito e serem felizes. Que nós nascemos para isso. Gente, a live vai ficar salva no feed, viu? Para você que assistiu, quer rever, ou quer multiplicar o conhecimento, vai estar lá. Viu? Então, muito em breve teremos novos encontros. Agradeço a quem pôde estar aqui com a gente. Um Gratidão, bom descanso para você, um bom descanso para vocês, viu? Até breve. Tchau, até breve.